Muito bem, começando aqui mais um podcast Interage aqui pela Play TV da 016 e também pelo nosso canal do YouTube, viu? Ó, toda quinta-feira a partir das 20 horas da noite, sempre um podcast, sempre um assunto bacana pra você que acompanha a gente. Então aproveita pra se inscrever no canal, tá certo? Ó, tá aqui embaixo o GC, entra aí, Web Rádio 016, tanto lá no YouTube quanto também no Instagram, no Facebook, aí você leva a gente pra onde você for. E também não esqueça de baixar nosso aplicativo, porque lá tem música 24 horas tocando as melhores. E lembrando também que todo final de semana tem Blitz em um ponto de Ribeirão Preto, dando bastante prêmios pra você. Fechou? Então, antes de começar o nosso bate-papo de hoje, que tá super bacana, vamos falar sobre uma maravilha. Aguenta aí, a gente vai pro intervalo e volta rapidinho para iniciar o bate-papo de hoje. Vai lá, rapidinho. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo e também não quer gastar muito com isso? Então conheça bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$120. Pacote com 10 artes por R$180. E pacote com 20 artes por apenas R$300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. Você sabia que a limpeza regular dos seus estofados é essencial para manter um ambiente saudável e livre de ácaros, fungos, bactérias e sujeiras? Apresentamos a IG Estofados. Com mais de 5 anos de experiência, oferecemos um serviço de qualidade para deixar seus estofados como novos. Utiliza técnicas avançadas e produtos eficazes para remover manchas, eliminar odores desagradáveis e revitalizar a aparência dos seus estofados. WhatsApp 16 993 51 10 35. IG Estofados, porque seus estofados merecem o melhor tratamento. Rodízio Ranchão Churrascaria, o paraíso das carnes e sabores irresistíveis. Aqui, cada pedaço é uma experiência única. Rodízio de carnes na parrilha ou espeto, preparadas com maestria para agradar aos paladares mais exigentes. Rodízio Ranchão Churrascaria, onde a tradição do churrasco encontra a modernidade dos sabores. Nossas sobremesas são o ponto final perfeito para uma refeição inesquecível. Uma grande variedade de ensaladas. Venha nos visitar e deixe-nos proporcionar uma experiência gastronômica que ficará gravada na sua memória. Na Uniprint Comunicação Visual, transformamos suas ideias em realidade. Precisa de adesivos personalizados para sua empresa? Nós temos. E que tal um Indie Banner chamativo para atrair a atenção do público? Na Uniprint, você encontra banners e faixas de alta qualidade para divulgar seus eventos e promoções. Letras, caixas e cortes a laser são apenas alguns dos serviços que oferecemos para deixar sua comunicação visual impecável. Além disso, na Uniprint Comunicação Visual, também trabalhamos em parceria com revendedores. Se você é um revendedor de produtos de comunicação visual, temos soluções personalizadas para atender às necessidades do seu negócio. WhatsApp 16 98208 0098, Avenida Mogiana 526, Ribeirão Preto. Uniprint Comunicação Visual, transformando ideias em destaque. Muito bem, voltamos aqui com o nosso podcast Interage, né? Com o nosso programa Interage para você que acompanha a gente através da Play da 016. Quer saber como é que você entra lá? É só você colocar play.r016.com.br ou então também baixar o nosso aplicativo r016.com.br/app e aí você leva a gente aí para onde você for. Fechou? E também, claro, já aproveita para seguir a gente no YouTube e também no Instagram. E como eu falei, hoje tá um bate-papo super bacana, um bate-papo bem doce aqui que a gente vai levar nessa sexta-feira gostosa. E o nosso convidado de hoje é o tio Paulinho. Boa noite, tio Paulinho. Boa noite, Wilson. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço você tirar essa noite gostosa para vir aqui pra gente poder bater um
papo, conhecer um pouquinho da história do tio Paulinho, que é confeiteiro, né? Exatamente, confeiteiro. Deve estar alegrando todo mundo por aí, em todos os eventos, né? Ah, com certeza. Com o pessoal certeza. gosta muito do doce, viu? E o doce é um dos momentos mais esperados na festa, né? Sim. Principalmente o principal carro-chefe de todos os aniversários, todos os casamentos, que é o bolo, né? Tanto que depois do parabéns, né, no aniversário, ou quando serve o bolo, Já praticamente começa- a festa encerra, né? O pessoal vai embora. Já começa a desvaziar Exatamente. o espetáculo. Mas antes eu quero saber um pouquinho, antes da gente entrar nessa história de bolo, de doce, quero saber um pouquinho por que o tio Paulinho. Bom, vamos lá. Nunca sonhei em ser confeiteiro na vida, não tenho Não? referências em nada de confeitaria. Geralmente quem entra nessa profissão é porque já teve alguém, um parente, alguém, né, da família. Aham. No meu caso, não. Ninguém? Ninguém. Eu sou pedagogo. Ah, né? legal. Então, sempre trabalhei com criança. educação infantil, com criança, por isso que veio o tio O tio. Paulinho. E você é de Ribeirão Preto mesmo? Sim. Veio pra cá, sempre morou em Ribeirão Sim, Preto? Nasceu sempre aqui? Nasci e fui criado em Ribeirão Preto. Ah, entendi. Então, até então, eu era somente o Paulinho. Uhum. Depois que eu comecei a trabalhar com crianças, porque eu sou pedagogo, contador de histórias e palhaço. Que legal. Aí eu faço esse trabalho voluntário, né, Aham. de palhaço, de contador de história. Bacana. E ficou tio Paulinho, antes da confeitaria. E aí você utilizou esse nome tio Paulinho, porque até mesmo, né, que querendo ou não, doce é o sonho de qualquer criança. Isso. Você ainda tem essa ligação ainda, né? É quando eu comecei a me familiarizar com a confeitaria, que eu falei, não, eu quero ser confeiteiro, eu ainda era professor. Ah, entendi. Então ficou o tio Paulinho da confeitaria, o pessoal que começou a me conhecer como confeiteiro já me conhecia como tio Paulinho e ficou, e hoje é minha marca. E Tio pra que Paulinho. mudar é uma coisa que deu certo, né? Exatamente. Bacana. E aproveitar, ó, o Instagram do tio Paulinho tá aqui na tela e também tá na nossa descrição. Se você tá acompanhando a gente pelo YouTube, vai estar na descrição, tem um link direto. Se tá acompanhando a gente aqui pelo nossa Play TV, tá na tela aí que é tio Paulinho Oliveira, né? Exatamente. O pessoal entra lá, vai ver todos Meu as delícias, os trabalhos que você prepara. Todos os meus trabalhos estão lá. Bacana. E para começar então, você falou que você veio aí de professor Da área da educação. da área da educação, exatamente. né? E não tinha ninguém na família focado aí na questão para confeiteria, né? Para parte de cozinha, de culinária, né? E como que foi assim você entrar nesse ramo? Por quê? Qual foi a paixão pelo ramo aí? O Wilson chega a ser engraçado, porque foi tecnicamente um acidente. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi assim, uma amiga teve um bebê e depois de um mês, o pessoal tem essa comemoração de mês-aniversário das crianças. Aham. E ela, como não tinha ninguém, foi fazer um bolinho em casa. Eu tava na casa dela, falei, deixa eu te ajudar, por brincadeira ali mesmo, sem Foi intenção entrando nenhuma. e você tinha alguma experiência ou não? Não, Falou, vou ajudar e vou nada. fazer o que ela pedir para fazer Nada, aqui. eu só assistia programa de televisão, falei, deixa eu brincar com esse chantilly que tava na casa dela. Pô, que legal. Eu peguei, fiz um bolo, escrevi o nome da criança. Pensa no bolo horrível. Muito feio. Mas assim, feio mesmo. Imagina. E já tava nessa onda de Facebook, eu tirei uma foto do bolo e coloquei lá nas redes sociais. E você sabe que rede social é complicado, tem muito mentiroso lá. Aham. O pessoal começou a comentar, nossa, que maravilha, tá lindo. Não tava lindo, Wilson, tava horrível. Você não sabia se era um elogio ou se era uma ironia. Exatamente. E teve uma pessoa, eu até brinco, Jô, beijo. A Jô mandou uma mensagem pra mim, a Giovana. Falou assim, olha, na época eu era só professor, falou, continua como palhaço, porque como confeiteiro Não vai dar certo. não vai rolar. Cara, pra que ela falou isso? Eu peguei e falei, não, lógico que eu vou, por que eu não vou conseguir? Esse então foi um desafio. Foi um desafio. Porque ia perguntar qual foi o desafio que você teve. Esse aí eu acho que Não, foi esse. foi Falei esse assim, desafio. não vai dar certo, não vai. E a partir daí eu comecei a assistir vídeos no YouTube e comecei a praticar e comecei, né, me inteirar mais nesse mundo da confeitaria. E pratiquei foi um ano, assim, fazendo bolo toda semana, treinando, praticando, vendo vídeo, porque até então em Ribeirão Preto não tinha muito curso de confeitaria. Não tinha curso de confeitaria em Ribeirão Preto. É Não porque tinha estamos nada. falando há quanto tempo atrás? 8 anos atrás. 8 anos atrás. Não tinha nada. Só tinha o YouTube mesmo, que foi onde eu aprendi a maioria das coisas. E comecei a praticar. Depois de um ano, consegui a minha primeira encomenda. E daí pra frente eu não parei mais.
E sempre focando na questão de bolo. Sim, a princípio sim, foi só o que me encantou foi os bolos. E depois, mais pra frente, eu fui aprendendo outras coisas. E nesse período que você começou, teve alguma história, alguma coisa memorável que você para dar esse start? Tirando aí a sua amiga que falou que vai ser palhaço, que não vai dar certo o bolo. Eu assisti tava buscando vídeos no YouTube, eu vi um vídeo da Mara Cakes, que é uma confeiteira extremamente famosa. Hoje ela é um dos maiores nomes da confeitaria do Brasil, tanto na questão da confeitaria como na parte empresarial. Ela é muito forte. E eu conheci o trabalho dela, falei, gente, um dia eu quero trabalhar desse jeito. E virei um seguidor fiel, até que eu tive a oportunidade de fazer uma aula com ela. Pô, que bacana, chegou a conhecer ela. Conheci pessoalmente. E ela é seu ídolo? Sim, para mim, ela é uma das referências na confeitaria. E aí, a partir daquele momento, eu falei, não, eu quero isso para minha vida. E aí eu comecei cada vez mais me aprofundar, tanto nos estudos quanto na prática, né? Porque então você estava se especializando para você mesmo, para você produzir, para você, para os amigos, não era uma coisa comercial no início? A princípio não, eu quis fazer porque, eu consigo. Mas a hora que eu vi aquilo, depois que você pega a primeira encomenda, você não para mais. Uhum. E aí você entra nesse processo. E você fala, tá dando certo. Tá dando certo. E fora a questão do elogio, né? Porque quando o elogio começa a vir, você fala, opa, tá melhor do que eu imaginava. E o interessante, eu não sei se o fato de ser homem chamou muito a atenção, né? Era engraçado porque quando eu ia fazer as entregas, minha esposa ia junto. Uhum. E algumas vezes o pessoal agradecia a ela. Imaginava que ela que estava produzindo, ela que estava por trás. Exatamente. Eu falava, gente, foi eu, tá? Não foi ela. Isso foi chamando a atenção e eu comecei a postar coisas nas redes sociais, foi chamando a atenção e chegou até hoje, onde eu estou hoje, né? Hoje eu já dou aula de confeitaria, ministro cursos em feira, aula em feira, participo de eventos. Mas tudo começou nesse bolinho aí mal feito que eu fiz lá em 2015. E deu certo. Deu. E o bacana, o que eu percebo, até mesmo em experiência própria, esses reality que apareceram, tanto da parte de doces, como Masterchef, que é um geral, né? Isso você acha que influencia bastante para quem... Porque às vezes a pessoa lá não cozinha, mas de assistir, acaba tendo uma influência, né? Assim, bastante. O pessoal acaba aprendendo e tendo vontade daquilo, né? Desperta nas pessoas essa vontade. Porque todo mundo quer fazer, mas acha que não é capaz. E eu sou a prova viva de que qualquer um pode fazer. Eu não sou bom para doce, eu não faço nada. Para parte salgada, eu arrisco alguma coisa, mas o tradicional. Mas eu era ruim, eu não sabia. O máximo que eu fazia era um macarrão instantâneo ali e um ovo ainda não saía muito bom. Mas aí teve uma época que eu comecei a pesquisar. Vou tentar fazer um arroz. Não sabia fazer arroz. Uhum. Fiz o arroz, fui lá no YouTube, pesquisei como é que faz um arroz e tal. Fiz, deu certo, beleza. E aí depois despertou essa vontade de cozinhar. Como é que faz uma carne de panela com batata? Opa, ficou bom. Gostei. Todo mundo gostou? Ficou legal. Como é que faz isso? E aí despertou o gosto para começar a cozinhar exatamente por causa disso, né? Você começa a fazer uma coisa que você não é acostumado. O pessoal começa... Agora eu não sei se falava porque a mulher chegava em casa, já estava pronto lá, né? E falou que tá bom porque já tá pronto e eu meio caminho andado. Mas realmente ficou. Mas você começa a ter o elogio e vai dando aquela vontade. Vamos pesquisar, vamos fazer, deu certo. Opa, e agora eu vou testar essa receita. Isso que é o bacana da culinária, né? E você quer melhorar sempre mais. Sempre buscar mais. Então isso acaba sendo combustível para que a gente vá avançando no trabalho. Né, melhorando cada vez mais, na verdade. Legal. E eu vi também lá no seu Instagram um congresso que você participa também, que é o Top Class. Top Class. Isso. E conta um pouquinho, como é que funciona? O que é esse Top Class? O Top Class ele é um projeto idealizado pela Aline Okumura, que é lá do Japão. Lá do Japão? Por isso que é um congresso internacional. E a ideia do congresso é levar o conhecimento tanto de confeitaria quanto gastronomia para aquelas pessoas que não têm condição de repente, pagar um curso. Né? Mesmo que seja um curso online, que geralmente acaba sendo mais em conta. Então, o nosso propósito é levar esse conhecimento para todo mundo. E o bacana é que nisso, por ser internacional, você consegue misturar várias culturas, né? Sim. Nós temos alunos no mundo todo. Né? Várias pessoas assistem o congresso
O congresso ele acontece 3 vezes ao ano. No início do ano, em março, que é perto da Páscoa, no meio do ano e no final do ano. Então são 3 edições por ano. E a cada congresso que passa vai agregando novos profissionais e novos alunos. O bacana é que o congresso ele abre portas para que outras pessoas possam ser conhecidas e conhecer o seu trabalho. Porque quando eu entrei no congresso 2018, se eu não me engano, não vou me lembrar. Mas antes da pandemia. Antes da pandemia. Eu não era tão conhecido. Depois que eu passei a ser professor do congresso, o meu nome... A credibilidade sobe também, né? Exatamente. Porque para você estar numa dessas, você tem que ser renomeado em questão assim, do que você faz, né? Sim. Entregar um produto bacana. E a gente não fala só entregar aquela questão de entregar um sabor legal. É entregar um atendimento também personalizado, entender o que o cliente quer, né? Isso é bem interessante também. E no caso do congresso, uma aula bacana, né? Porque você está ali para ensinar uma técnica, para ensinar uma receita. Então você tem que fazer sempre o seu melhor. Porque é o que a gente fala, se você conseguir atingir uma pessoa, todo o nosso esforço já valeu a pena. Essa é a nossa filosofia de trabalho no congresso. Então, a gente vai entrar agora na 19ª ou 20ª edição do congresso, que vai ser no final do ano. E já acabamos de terminar uma edição. Já isso que eu ia perguntar, já finalizou então a segunda essa edição do meio do ano. E já estamos começando a trabalhar para a edição do final do ano, que vai ser em novembro. Ah, bacana. E eu tava verificando também lá o Instagram, lembrando mais uma vez para quem tá assistindo a gente, para entrar lá no Instagram, tá na tela e também tá no link da descrição, caso você esteja aí pelo YouTube. Você trabalha também, a gente falou, em bolos, né? Mas também você tá entrando agora também no ramo de cookies, né? Isso, o que o pessoal chama de cookier, que é quem faz cookier. Os biscoitos decorados, né? Eu me formei há pouco tempo, então eu estou começando a desenvolver esse trabalho de biscoito. E qual que foi essa inspiração de, além de trabalhar com a parte de bolo, entrar para esse segundo produto? É uma arte que eu vi, tentei, mais uma vez, como foi o bolo, e me chamou muita atenção. Como eu sempre desenhei, porque confeitaria está envolvido a arte, né, Wilson? Então, assim, eu sempre fui envolvido com arte, com música, com desenho, com pintura. Então, uma coisa acaba chamando a outra. E o biscoito é extremamente artístico. Porque você desenha, você faz infinitos trabalhos com ele. E aquilo chamou muito a minha atenção. Então eu falei, eu também quero trabalhar com isso. Então eu fui buscar esse conhecimento que eu não tinha. E aí hoje eu comecei. Hoje não, já desde o ano passado que eu venho desenvolvendo esse trabalho. Exatamente. Com cookies decorados. Isso. E qual que é o segredo para você encontrar os detalhes ali para fazer algo diferente, algo personalizado? Aí você precisa pesquisar. Porque como é personalizado, você faz aquilo de acordo com o desejo do cliente. Então, assim, o impossível não existe. Eu quero fazer uma festa com o tema do seu podcast. Você vai lançar esse desafio para mim e eu vou correr atrás e vou fazer. Você vai ter que ir atrás, porque aí não é só uma questão de uma receita, usar até o termo certo, uma receita de bolo, que é aquilo que você vai fazer, que é uma sequência. Tem a questão da criatividade, né? Você vai ter que saber. E a gente falando em questão de criatividade, é claro, você está no ramo, você vai saber isso mais tranquilo. Mas a questão é, você ter uma criatividade em exibir para a pessoa as cores e os detalhes, né? É uma coisa. Sim. E tem uma outra coisa que é pior ainda. Você tem que ter uma harmonia disso e o sabor ainda. Você tem que saber utilizar aquelas cores, os detalhes e ainda trabalhar com uma combinação de sabores para agradar o cliente final, né? Por isso que ele é extremamente personalizado. Eu não tenho algo pronto, é isso. Eu vou sentar com o cliente e vou definir o trabalho que ele quer. Entendi. E para quem tá... Porque a gente sabe que o pessoal gosta de fazer isso em casa no dia a dia, né? Para quem tá querendo trabalhar com cookies, fazer ali, às vezes... Qual que é a dica que você dá? Pesquisa, como é que é? Estudar. Não adianta isso. É estudo e prática. Eu falo que quanto mais você pratica, mais você se aperfeiçoa. Isso eu falo para os meus alunos. Não adianta você sair de uma aula minha e ir para casa assistir TV. Você tem que ir para a cozinha e praticar. Então, falar com... Por exemplo, flor. Eu gosto muito de trabalhar com flor. Com quanto tempo eu vou demorar para fazer uma flor? Fala até a sua mão doer. Os tipos de flores. As flores que vai combinar com o tema aqui. Exatamente. Tudo é estudo.
Não é cansativo, mas você tem que se empenhar muito. Tem que ter muito empenho, muita dedicação é a palavra. Então, sem dedicação, não chega. Então, para quem está lá acompanhando, a dedicação é o principal. Prática. A palavra certa é prática. Quanto mais você pratica, mais você vai chegando ao nível da perfeição. E falando em perfeição, a gente sabe que está sempre também inovando quando o assunto é gastronomia, né? E principalmente em questão de criatividade, porque tem sempre coisas novas. A gente passou uma época agora que era negócio de Barbie. Eu acho que deve ter saído bastante coisa temática. Barbie foi tema, né? Ainda tá febre, mas vai acontecendo várias coisas. Sempre aparece uma novidade. E para acompanhar essa tendência, como que você faz? A gente tem que estar antenado nas redes sociais, não adianta. Hoje tudo está atrelado à rede social. Então, se você fica de fora, você perde muita coisa. Na época da pandemia, por exemplo, foi a febre do tal do bento cake, que é aquele bolinho pequenininho que vai dentro da marmitinha, né? Eu não lembrava o nome, mas você falou agora. O bento cake. Depois do bento cake veio os florks, que é aquele bonequinho que sempre tem uma frase, uma piada, alguma coisa engraçada. Ainda é muito forte. O pessoal pede muito. Então, assim, você tem que acompanhar. Sempre vai aparecer uma novidade. Agora, se você tiver desligado, desantenado, você vai parar naquilo. Vai parar, exatamente. Somente trabalhando com bolinho de time, né? Então, para quem está entrando no ramo, para acompanhar as tendências, é rede social. Rede social. O caminho é esse. O que está movimentando. E principalmente também para quem trabalha. E hoje, 80% dos meus clientes vêm das redes sociais. Então, a gente precisa estar lá, precisa alimentar. É o que eu falo, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, eu brinco, tem um meme que eu vejo na internet que aparece um carinha passando. Olha eu passando na sua timeline hoje. Eu tô desse jeito, toda hora eu tô publicando, porque senão eu penso que você cai no esquecimento. Inclusive, foi na rede social que a gente teve o primeiro contato, né? Porque a gente busca lá coisas interessantes em Ribeirão Preto, tal, e apareceu você. Apareceu uma, duas vezes, falou, pô, ele tem que estar com a gente lá pra gente conhecer um pouquinho da história dele, porque é bacana. A gente entrou lá pra ver o seu Instagram, né? E isso que é interessante, porque antigamente, se você fosse querer fazer contratar um buffet, um bolo, era lista telefônica. Você tinha que estar lá e você tinha que estar numa posição bacana pra pessoa abrir e te encontrar. Hoje já era, hoje já não é mais isso. E a posição bacana da lista estava atrelada a valores, a né? Valores. Quem pagava mais, aparecia mais. E hoje isso no marketing foi convertido para as redes sociais. Sim. Ou você tem um engajamento bacana, que esse engajamento é o chamado orgânico, né? Mas você tem que ter um conteúdo legal, tá postando diariamente um conteúdo que agrada para entregar esse conteúdo para quem tá navegando lá, né? Ou então tem também o que você falou, que é a parte paga. Você vai pagar um valor para você aparecer mais. Sim. Né? Então, hoje em dia, o marketing realmente é as redes sociais. As pessoas passam mais tempo lá do que numa TV tradicional, hoje em dia, acompanhando conteúdo. Né? Tanto que o meu trabalho despontou através de rede social. De rede social. A princípio, eu só publicava foto, né? Fiz um bolo, publicava a foto, ó, compre de mim, deixava meu telefone. Nem tinha WhatsApp ainda na época. E aí eu falei, dá para eu mostrar como que eu faço isso, porque é uma coisa bacana. Para quem trabalha na confeitaria, o público gosta de ver os bastidores. O processo. Isso. Então, quando eu estou produzindo, eu já estou com o meu aparelho no tripé, que eu já vou pegando cenas e lanças. As melhores cenas e depois você vai lançando. Ou eu monto um vídeo com aquele tutorial, ou eu vou lançando nos stories, que também chama muita atenção. Eu falei, por que não? Né? Mas, né? E aí eu comecei, fiz um vídeo decorando um bolo, fiz um vídeo fazendo um recheio. Quando eu vi, eu já estava entrando nessa onda de ensinar confeitaria, porque eu já tinha uma certa experiência, e através desses vídeos que começou a aparecer os convites. Ou para fazer live, que na pandemia também só rolou live, né? Fiz muita live dando aula durante a pandemia, participei de muito evento dando aula, por conta desses vídeos, como vocês, chama atenção. E o bacana para você, porque você já veio de todo a questão de dar aula. Sim, né? exatamente. Então, a isso pedagogia ajuda muito. Isso facilitou muito na comunicação, para você entregar, souber, né, qual que vai ser o passo
a passo para você entregar aquele conteúdo de forma que quem está lá do outro lado vai consumir essa informação, entenda, né? Para poder, na hora da prática, colocar isso em prática com mais facilidade, né? Exatamente, isso mesmo. Então, a parte da educação me ajudou muito e me ajuda muito nessa questão do ensinar a parte da confeitaria. Você pegou dois lados, né? O Sim. lado da produção, que é uma parte que você aprendeu, né? E a parte para você entregar esse conteúdo, de como você vai entregar esse conteúdo. É aquilo que eu falo. Quando eu comecei a trabalhar realmente com confeitaria, que eu já não estava mais trabalhando com sala de aula, eu falei, bom, agora eu vou trabalhar só com confeitaria, não quero saber de ser professor. Mas está Não no teve sangue. jeito, não tem Não como. teve jeito. Porque você nem imaginava. Uma que você nem imaginava que você ia fazer bolo. Não, de Você ia jeito entrar para a parte de nenhum. confeitaria. Não. E outra, menos ainda, que você ia ensinar as pessoas a fazerem esse tipo de trabalho, né? Não, nunca imaginei. Nunca passou pela cabeça. De jeito nenhum. Como eu disse, eu não tinha referências, né, sobre isso. E o bacana, porque, igual você falou, no início, que você utilizava as redes sociais, você utilizava ela mais postando apenas fotos. E você tinha lá um engajamento. O meu intuito era vender. Era vender. Sim. Mas quando você entra no Instagram apenas oferecendo, vendendo, e você entra depois, além de vender, você entrar, como é que faz, mostrar o dia a dia, o engajamento é muito maior, Sim. né? Porque é onde você entra com marketing de conteúdo, você começa a mostrar para quem está do outro lado, não apenas oferecer, vender, toma, compra, promoção, hoje tem promoção, tal. Isso fica muito enjoativo para quem está do outro lado. Então você sabendo entregar essa informação de uma forma de conteúdo, ajudou muito no crescimento das redes sociais. E antes do Instagram, o meu Instagram eu abri ele uns 2 anos depois do Facebook. O legal do Facebook tem essa questão do compartilhamento. E quando eu comecei a publicar os vídeos na minha página, o pessoal começou a compartilhar muito. Então, assim, teve um alcance muito alto. E eu falei, bom, então vou migrar para o Instagram. Porque eu não manjava muito de rede social, não. Só fuçava, como diz, né? E acabou dando certo também. E hoje eu dirijo as duas redes, né? Alimento as duas, para não deixar o público de lá. E quantos porcentos hoje dos clientes que vêm pela rede social? Hoje, 80% dos meus clientes vêm de rede Você social. atende também ponto fixo? Não. Não. Encomenda. Eu trabalho somente com encomenda. Então o pessoal vai te encontrar na rede social. Isso. Coloca na tela a rede social também para o pessoal que está em casa para acompanhar. E também tem o WhatsApp, né? Qual que é o WhatsApp? O WhatsApp é o 16 98864 9473. Mas no meu Instagram tem o link para entrar direto no meu WhatsApp. Já chama também. direto. Já chama direto. E aí pode ser encomenda para qualquer tipo de evento. Aí eu vejo a necessidade do cliente e falo, ó, isso dá, isso não dá. Então tudo é conversado. Mas para qualquer evento. A gente não nega nada. Até funeral, se precisar. Bolinho pro velório. Tem lá. Eu tô mandando. Cafezinho, bolinho já tá garantido. Não tem preguiça, não. E você que trabalha nessa área, que a gente olhou lá, que praticamente são bolos artísticos, né? Sim. Quais são as ferramentas que você utiliza? É muita ferramenta que você tem que ter, tem que pesquisar, tem que buscar? Não são muitas, mas assim, você tem que ter algumas ferramentas básicas para poder começar a trabalhar. Então, uma bailarina é essencial. Isso eu estou falando para quem está começando. Uma bailarina é essencial. Quando eu comecei não tinha. A bailarina é um prato giratório. Por isso que chama bailarina. Entendeu. Você põe o pratinho com bolo e vai girando. Que é para você ir decorando isso, ali, exatamente. Facilita. No começo eu não tinha. Então era um sofrimento. Você põe o bolo na mesa e vai girando ali, é muito complicado. E não fica com a perfeição que você precisa. Não fica. Então você precisa de uma bailarina, bicos de confeitar, espátula, manga de confeitar, que é aquele saquinho que a gente coloca o chantilly. Então assim, para início, isso você dá para começar. A gente fala, às vezes começa com um pouquinho que você tem na sua casa. Só que aos poucos você vai evoluindo. Tem muita ferramenta. Né? A confeitaria tem infinitas ferramentas para você trabalhar. E você vai adquirindo de acordo com o seu trabalho e com a necessidade. Porque, por exemplo, tem pessoal que trabalha só com chantilly. Aí tem o pessoal que trabalha com pasta americana, que são ferramentas específicas para esse material. Então, tudo vai depender do carro-chefe, do que ela pretende. Seu trabalho. Exatamente. E quais são as ferramentas mais incomum e favorita que você gosta de utilizar? Cara, eu gosto muito do aerógrafo, que é um compressor que eu uso para pintar. Eu já vi o pessoal bolo. faz para
Pra maquiagem. parte cromada. Isso. Para maquiagem, o pessoal usa o aerógrafo para pintar camisa. Então, ele é um compressor de tinta. Quando eu consegui comprar o meu, foi o auge, né? Porque facilita muito o nosso trabalho. Mas hoje, se você for olhar na internet, tem ferramentas lá que praticamente decoram um bolo sozinho. Mas aí é outro patamar. A gente está falando de Europa, coisa que é bem complicada. E eu vejo, às vezes, o pessoal produzindo bolo, às vezes bolo de aniversário grande, enorme, sabe? Uhum. E o ambiente também tem que ser um ambiente Sim. propício para aquilo, Sim, né? precisa. Temperatura. Temperatura, você não pode também fazer um bolo... E assim, o brasileiro gosta muito da história do bolo molhadinho, né? E gelado. Então, acho que por isso que diminui um pouco essa questão de você, por exemplo, num casamento, você ter um bolo verdadeiro na mesa. O pessoal opta por deixar o bolo fake, que é para decorar, e deixa o bolo de corte na geladeira somente para servir. Né? Então, eu dou exemplo de Ribeirão Preto, é muito quente. Muito quente, é. Não existe muito local... Só de comer já começa a derreter na mão o bolo. Não existe muito local climatizado. Não que o bolo vai derreter, viu, Wilson? Eu já fiz bolo para casamento que ficou no local aberto, ele fica intacto. Mas tem essa questão dos gostos, da preferência do pessoal. Eu gosto do bolo geladinho. Ó, aqui não vai ficar geladinho, porque o ambiente não favorece isso. Então, tudo isso a gente conversa com o cliente para ver a necessidade dele. Mas dá para você fazer em qualquer ambiente. Não necessariamente tem que estar climatizado. Entendi. Tem que ter alguns cuidados, logicamente, para a questão de estrutura, como você vai montar aquele também. bolo, exatamente. Durabilidade, tudo isso vai contar. E em questão, na hora de preparar um bolo, qual a média, o tempo? Eu sei que varia de projeto para projeto, né? Sim. Mas qual que foi o que você levou mais tempo para deixar pronto para entregar? Eu trabalho com uma qual que é a média. média? Eu trabalho com uma média de 4 dias. 4 dias. 4 dias. Isso para você entregar Finalizado. finalizado. Mas o processo assim de produção, qual foi o máximo aqui? O mais longo, assim, Tipo, começou a produzir agora, acabou só à noite, por exemplo. Ah, não, você está falando de... Para produzir ele. Ah, não, para produzir, por isso que eu falo dias. Porque o processo é o seguinte, eu faço a massa, eu preciso deixar ela descansar até o outro dia. Para eu ter uma segurança de estrutura. Ah, entendeu. Então, recheio é a mesma coisa. Dependendo do recheio, eu preciso deixar ela descansar para depois começar a fazer a montagem do bolo. Mas quando é um bolo menor, dá para fazer 2, 3 dias tranquilamente. Mas eu faço dessa forma. Tem gente que você pega, a pessoa liga de manhã à noite e está entregando o bolo. Eu não corro esse risco. Porque a gente sabe que pode ter alguns problemas estruturais. Né? O bolo pode não aguentar, pode desmanchar, porque não teve o tempo de descanso, né? Daquela massa, do recheio. Então, para não correr esse risco, eu sempre peço esse prazo máximo de 4 dias para poder fazer a encomenda. Entendi. Em questão na hora de escolher o ingrediente para fazer aquele bolo, tem algum desafio para isso? Que você, dependendo em questão de marca, qualidade, como é que você vai para escolher os ingredientes? Eu sempre falo pro pessoal que isso eu tô falando, Paulo, eu não atrelo qualidade com a marca. Existe marcas não tão famosas que são tão boas ou melhores que marcas famosas. Então você vê aquela galera assim, eu só uso marca X. Não tem tanta necessidade. Para mim não tem tanta necessidade. O que vai pegar para mim é a qualidade. Mas para eu saber também se é bom ou não, eu preciso experimentar. E aí você faz lá, imagina o pessoal com você que está em volta, delícia, experimentando. Em casa sofre. Sofre demais, Sofre. Hein? E falando isso em questão de criatividade, o pessoal mandar para vocês ideias, teve alguma ideia inusitada que marcou, falou, puto, não acredito que a pessoa está querendo pedir isso para mim fazer? Teve, tema adulto. Tema adulto? Tema adulto pega, mas eu faço. Eu faço. Claro, chegou, vamos fazer. Já pediram um bolo para mim. Pode falar, se não for, a gente põe um pi depois. Tá. Não é palavrão não. Uma amiga minha, hoje ela mora no Ceará, Ana, beijo pra você. Ela pediu um bolo pra brincar com a amiga dela. Essa era pra zoeira mesmo. Isso, e aí ela pediu um bolo cheio de piroquinha.
Aí vai eu o dia inteiro ficar modelando Fazendo piroquinha com carinha, com bigodinho, com chapéu, eu fiz um bolo. Pô, que bacana. Esse foi o mais inusitado. Mas o pessoal pede muito tema, muito. E você tem que estudar aquele... Se é um tema novo, algo assim, você tem que... Eu vou pesquisar. Pesquisar. Eu vou pesquisar. O que eu não faço é reprodução. Então, por exemplo, a pessoa me manda uma imagem de como inspiração. Eu quero um bolo que eu vi na internet. Eu vou pegar aquela foto, eu vou olhar e vou me inspirar naquele trabalho. Igual, não vou fazer. Não vou reproduzir. Porque às vezes nem o bolo que eu já fiz uma vez eu não vou conseguir fazer igual da outra vez. Sempre vai ter uma coisinha ou outra diferente. Mas o pessoal manda as fotos, manda vídeo, manda referência. Eu sempre peço. Isso é um trabalho, porque quando se envolve em questão de arte, você tem que produzir algo que está na cabeça, na mente do cliente, daquela pessoa. E é uma coisa que, teoricamente, não existe. Você tem que tentar imaginar o que ela está imaginando para tentar reproduzir. É claro que quando vem uma referência, você já tem uma base, um rumo ali. Mas nem sempre, às vezes, a pessoa consegue expor aquilo que ela quer, né? Quando não tem essa referência, aí eu vou conversar e vou tentar desenhar ali. Pega um papel, vou fazer um desenho. Você faz um rascunho antes. Aproximado, faço um rascunho. É mais ou menos isso? Aí eu começo o trabalho. Porque depois também que fez... Não, aí não tem já como. não tem como voltar, né? Às vezes um reparinho aqui, uma coisinha ali vai, mas é questão de tempo e... Uma coisa curiosa que aconteceu. Uma cliente me ligou, disse que a filhinha dela acordou, que tinha sonhado com um bolo meu. Que o bolo tinha que ser do tio Paulinho. E aí essa menininha desenhou... Pô, que legal. O bolo. Ela desenhou e mandou pra mim o jeito que ela queria. Era um bolo todo vermelho, de coração, cheio de flores variadas. Tem essa foto, ela é bem antiga, mas tá lá no meu Instagram. E aí ela me mandou o desenho. Eu até publiquei a fotinha do desenho que ela me mandou com a foto do bolo. A foto do lado. Então eu fiz o bolo como ela queria. E a mãe falou que ela deu um trabalho para deixar cortar o bolo. Não queria? Ela não queria para não estragar. Queria guardar o bolo. Queria guardar o bolo. Na época acho que ela tinha uns 9 anos mais ou menos, era criança. Que legal. Bom, então para você que está acompanhando a gente aí, é o tio Paulinho que está com a gente aqui batendo um papo, falando um pouquinho sobre a sua história, das delícias que ele produz, e tem um Instagram para você entrar lá e acompanhar um pouco mais. Tá na tela aqui e também tá, se você está vendo a gente pelo YouTube, né, também tá aqui na nossa descrição o link, clica e vai direto lá pro Instagram para ver as delícias, todo o trabalho maravilhoso. E você começou há 7, 8 anos atrás. Isso. Né? Trabalhando com questão de bolo. Então você passou pela pandemia. Como que foi? Foi um momento difícil passar pela pandemia? Porque o seu público praticamente é eventos. E foi uma época que o primeiro que parou e o último que voltou. Quando, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu estava me especializando em bolo de casamento. Até por conta do trabalho com a fotografia, que eu também executo junto com a minha esposa. Ah, sim, legal. Isso é uma outra história. E a gente já vai deixar o convite... Viu? Você vai ficar brava comigo se não mandar beijo. Manda, a gente já vai deixar o convite para ela, para deixar aberto aqui para um dia a gente vir, porque eu sei que deve ter história pra caramba em questão de fotografia, né? Para ela vir aqui um dia com a gente bater um papo e contar um pouquinho da história dela também. Viu? Já vai o convite aí. E então eu estava me especializando em bolo de casamento, de repente veio a pandemia e parou tudo. E eu falei, e agora, como que vai ficar? Só que aí o pessoal começou a fazer muita festinha dentro de casa, né? Só a família. Vai fazer o aniversário, é o pai, a mãe, os filhos, máximo um tio, né? E aí o pessoal começou a me procurar perguntando se eu fazia bolo pequeno, o famoso bolo de 1 quilo. Que muitas pessoas não gostam de fazer. Porque, por que eu vou ligar o meu forno para fazer um bolinho de 1 quilo? E geralmente o pessoal, eu não sei como é que é precificado, mas muitos precificam por quilo, né? Eu precifico por trabalho. Quilo. Não, por quilo também? Então, para uma festa para 10 pessoas, um bolinho de 1 quilo, ok, dá. E muita gente não gosta de fazer. Mas uma coisa é você fazendo aleatório um bolo de 1 quilo de vez em quando, que realmente acaba sendo um gasto, mas uma coisa é você pegar numa pandemia, você tem que fazer 10. Então, assim, o pessoal começou a perguntar, você faz? Eu falo, acho que eu faço, por que não? E aí eu comecei a fazer
o tal do bolo pequenininho para as festas de aniversário. Reduziu o tamanho do bolo, mas aumentou a questão de quantidade. A quantidade, exatamente. Então, ou seja, a produção ela foi contínua. Ficou maior do que se eu ficasse só com os bolos de casamento. Porque, vamos supor, um bolo de casamento tem lá 10 quilos. Fiz 10 bolos de 1 quilo, já deu um bolo de casamento. Então, assim, na pandemia eu trabalhei muito bolo pequeno para festa intimista. Fiz muito mesmo. Legal. Então, uma maneira que você, digamos assim, que se virou nos 30. Sim, para não nesse parar. período de pandemia. Para não parar. Na pandemia, foi isso. Na pandemia foi isso. Legal. A gente falou aqui em cookies e também em bolo. O que você vê, né? Além disso, você faz algum outro tipo de trabalho? Ou tem alguma coisa na manga para soltar? Como é que Não, tá? sempre tem alguma coisa. O pessoal sempre pede coisas diferentes. Por exemplo, docinho. É uma coisa que eu não trabalho tanto, mas o pessoal tem encomenda. Que ter ali também, Tenho. Então, se alguém precisar, tipo, Paulinho, você faz? Faço. Algum trabalho de chocolate? Faço. Mas é que eu vou criando esse repertório, esse carro-chefe, que é o bolo, hoje o biscoito, mas eu faço várias coisas na confeitaria. Até mesmo, né? Porque a pessoa ela contratou um trabalho lá para fazer o bolo, você já consegue entregar o bolo, Sim. Os brigadeiros, Exatamente, os docinhos. exatamente. A pessoa já faz um pacote completo com você. Muitas vezes sim. Bacana. E para quem está em casa e tem essa vontade de querer empreender, ou até mesmo para fazer no dia a dia, qual que é a dica que você dá para quem está lá? Bom, para fazer em casa mesmo, você pode assistir vídeos. Tem muito vídeo bom nas redes sociais, no YouTube. Precisa tomar um certo cuidado porque tem muita coisa que não é bacana. Tem muita coisa ensinada errado, vamos dizer assim. Mas para fazer em casa você tem bastante aula por aí. Nossas aulas do Congresso mesmo. É só entrar lá no YouTube do Congresso, você vai ver nossas aulas todas lá. Passa para o pessoal que está comprando, como é que pesquisa lá? É congresso.topclass no YouTube. E Instagram também tem? Instagram também, Congresso Top Class. Eu vi que até no seu Instagram, para quem entrar no Instagram seu, tem um link que vai para lá, o link vai então, direto para lá, exatamente. Tá fácil da pessoa ir lá e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho, tanto do Congresso quanto o do Como eu também Paulinho. sou professor do Congresso, eu já deixo o link lá para o pessoal acessar o período de aula, isso. Entendi. E antes de finalizar, eu só quero aproveitar para chamar o intervalo rapidinho, porque a gente vai voltar para finalizar. Quero saber um pouco mais sobre essa história e o pessoal para te achar. Intervalo rapidinho, a gente volta para continuar esse bate-papo super bacana com o tio Paulinho. Vai lá. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo e também não quer gastar muito com isso? Então conheça a bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$120. Pacote com 10 artes por R$180. E pacote com 20 artes por apenas R$300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. Você sabia que a limpeza regular dos seus estofados é essencial para manter um ambiente saudável e livre de ácaros, fungos, bactérias e sujeiras? Apresentamos a IG Estofados. Com mais de 5 anos de experiência, oferecemos um serviço de qualidade para deixar seus estofados como novos. Utiliza técnicas avançadas e produtos eficazes para remover manchas, eliminar odores desagradáveis e revitalizar a aparência dos seus estofados. WhatsApp 16 993 51 10 35. IG Estofados, porque seus estofados merecem o melhor tratamento. Rodízio Ranchão Churrascaria, o paraíso das carnes e sabores irresistíveis. Aqui, cada pedaço é uma experiência única. Rodízio de carnes na parrilha ou espeto, preparadas com maestria para agradar aos paladares mais exigentes. Rodízio Ranchão Churrascaria, onde a tradição do churrasco encontra a modernidade dos sabores.
Nossas sobremesas são o ponto final perfeito para uma refeição inesquecível. Uma grande variedade de ensaladas. Venha nos visitar e deixe-nos proporcionar uma experiência gastronômica que ficará gravada na sua memória. Na Uniprint Comunicação Visual, transformamos suas ideias em realidade. Precisa de adesivos personalizados para sua empresa? Nós temos. E que tal um indie banner chamativo para atrair a atenção do público? Na Uniprint, você encontra banners e faixas de alta qualidade para divulgar seus eventos e promoções. Letras, caixas e cortes a laser são apenas alguns dos serviços que oferecemos para deixar sua comunicação visual impecável. Além disso, na Uniprint Comunicação Visual, também trabalhamos em parceria com revendedores. Se você é um revendedor de produtos de comunicação visual, temos soluções personalizadas para atender às necessidades do seu negócio. WhatsApp 16 98208 0098, Avenida Mogiana 526, Ribeirão Preto. Uniprint Comunicação Visual, transformando ideias em destaque. E voltamos aqui com o nosso programa, o nosso podcast Interaja aqui pela Play TV da 016. E hoje você viu que foi um papo super bacana com o tio Paulinho, falando aí sobre gastronomia do mais doce, digamos assim, né, tio? Exatamente. Mundo doce da confeitaria. Eu queria saber qual que é a sua expectativa agora, segundo semestre já 2023, qual que é a sua expectativa aí para a confeitaria? Olha, a expectativa agora é já não de agora, né? Desde que passou a pandemia, é voltar a ter esse crescimento, né? Porque deu uma boa queda. Nós que somos professores, a gente trabalha muito com evento, né? Então, assim, os eventos tinha dado uma parada, não o evento que eu digo, não festas, mas evento próprio da gastronomia, por exemplo, feiras, encontros. E do ano passado para cá, isso veio aumentando e acontecendo bastante, né? Teve a FIPAM terminou agora, né, no meio do ano, foi um sucesso de público e assim, a nossa expectativa é que aumente cada vez mais essa divulgação do nosso trabalho, né, da confeitaria. Não só a questão do nosso trabalho de produto, mas de ferramentas também, porque a gente vive disso, né, precisa disso. Porque cada evento desse que tem, o que vem de conhecimento novo, sim, networks para vocês trocarem ideia, trocarem figurinha, ferramenta, isso é grande o demais, network né? é muito importante, principalmente para nós, que não só trabalhamos com a produção, mas trabalhamos com aula, representamos empresa. Então, assim, a gente precisa realmente ter essa troca. Se não acontece o evento, não acontece isso. Então, a gente precisa muito disso. A troca de informação super Exatamente. bacana. E o bacana é que tudo isso daí você traz tanto para os alunos, né, quanto também para a nossa felicidade aqui em Ribeirão Preto, né? Todos os clientes, pessoal que quer saber o que é de novo, isso aí ajuda bastante. É uma coisa que eu sempre falo, a minha luta é sempre trazer coisas legais para Ribeirão e colocar Ribeirão Preto no centro da confeitaria e da gastronomia aqui em Ribeirão Preto, que eu ainda acho Ribeirão um pouco tímido. Né? O tamanho que tem a nossa cidade já passou da hora de ter um evento grande, né, nessa área de confeitaria, como tem a FIPAM, como tem outras feiras em outras cidades. Eu acredito que Ribeirão Preto já passou o tempo de ter um evento desse próprio. E fora que tem grandes profissionais também aqui na cidade, Sim, né? Muitos. A gente tem bastante profissional, a gente já tem participante de Masterchef, participante de Bake Off. Nós temos lojas incríveis e enormes da área de confeitaria. Inclusive, a maior loja da América Latina está aqui em Ribeirão Preto. Então, assim, já passou da hora de Ribeirão. Ou seja, tem espaço e tem público, né? Tem. É só rever Tem. E fazer mesmo, criar algo. O que precisa isso é ter uma união. O que eu sinto ainda é que o pessoal é meio... cada um na sua. Essa união que você fala, o que é? É entre os profissionais, entre órgão público também? Como é que é? Principalmente profissionais. Profissionais. Infelizmente, ainda aqui em Ribeirão acontece essa história de outro confeiteiro não é muito meu amiguinho. Ele é mais... Meu concorrente é meu inimigo. Tem uma rixa ainda, infelizmente. Infelizmente ainda tem. Eu acho que é uma coisa tão assim, porque se você tá lá para você ajudar, você não vai só ajudar, você vai ajudar, mas você vai colher também, Exatamente. Né? Em questão de conhecimento, novidade, porque é principalmente numa área que é muito... ela é concorrida,
Mas só que também Ribeirão Preto é grande, então o que tem de evento, o que tem de pessoas precisando, né? Exatamente. E você troca a figurinha, eu não posso, mas fulano pode. E final de semana já tô com a agenda cheia, mas... Entendeu? Isso é o que eu falo. A minha luta é por isso. Eu vou dar um exemplo prático. Eu saí de férias mês passado e calhou de um evento de uma das empresas que eu represento. Eu não poderia participar porque eu não estaria aqui em Ribeirão Preto. E você tem que atender o cliente de alguma maneira. Corri no telefone e chamei uma confeiteira conhecida, amiga nossa, falou, você vai me representar. E não tem problema nenhum disso. Não perdi o meu posto na empresa porque ela foi me representar. Entendeu? Então, assim, o pessoal precisa mudar um pouco essa visão, porque o campo é grande e o sol nasce para todo mundo. Não tem o porquê de você boicotar o seu colega de trabalho por conta de vaidade. E às vezes numa dessa você pode perder um puta evento, uma puta empresa, né? Por motivo de não querer dividir a pizza. Exatamente. Eu poderia, não vou fazer, não posso, de repente perderia exatamente esse patrocínio. Entendeu? Então, a minha luta aqui em Ribeirão é você tentar agregar cada vez mais pessoas para fortalecer realmente a nossa área aqui em Ribeirão Preto. Isso que é legal. Por isso convidei você aqui para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho mais sobre a história, porque na hora eu falei, puta, tio Paulinho tem que estar lá com a gente, porque eu tenho certeza que vai ter uma história legal para a gente estar contando para quem está acompanhando a gente aí. Bom, quero agradecer. Quero abrir aí para você dar um recado para quem está acompanhando a gente, passar mais uma vez a rede social e dar um recado para quem acompanha a gente até agora nesse bate-papo. Bom, Wilson, eu que agradeço pelo convite. Eu confesso que fiquei surpreso, né, quando você me mandou uma mensagem convidando. E, assim, uma honra estar aqui com vocês. Então, só quero deixar o meu agradecimento para quem assistiu até o final. A minha rede social é @tiopaulinho. E mandar, né, um abraço para o pessoal que está acompanhando, que me acompanha nas redes sociais. E é isso. É só agradecer. O meu sentimento com relação ao meu trabalho é gratidão. Porque, graças a Deus, eu tenho colhido bons frutos nessa área. Isso que é legal, o reconhecimento. Sim. E se está tendo reconhecimento, é sinal que o que você está entregando, o conteúdo que você está entregando é um conteúdo que agrada. Isso é bem interessante. Eu quero aproveitar, convidar você mais uma vez para acessar aqui a rede social lá do Tio Paulinho, tá? Tá na tela. Tem um link também na descrição para você conhecer todo esse trabalho. E qualquer dia eu quero passar lá, quero experimentar um bolo, um cookie lá do Tio Paulinho. Eu trago aqui, pode deixar. Oh, que maravilha, fechou. Fechou o programa feliz hoje aqui. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Wilson. Pessoal, agradeço vocês aí também. E a semana que vem tem mais o Interage, sempre um convidado, um bate-papo super bacana. Até a semana que vem.